Boa noite, boa noite. Quero dar as boas-vindas a todas vocês, a cada uma que se dispôs, se disponibilizou, tirou esse tempinho para você. Esse tempo é seu, esse momento é seu. Quero te parabenizar por estar aqui nesse segundo dia de movimento do Feminino Restaurado. Eu sou terapeuta de mulheres, sou terapeuta cristã, para aquelas que não me conhecem ainda, talvez direito, né? De alguma forma presencialmente, porque tem algumas aqui do Rio, de outras localidades, que só se fala por telefone, certo? Meu nome é Solange, eu sou terapeuta cristã, tá? E eu ajudo mulheres, auxilio mulheres a viver uma vida saudável, dentro de um espaço seguro e de acolhimento. E eu quero te parabenizar mais uma vez por você se permitir estar aqui nesse momento. Eu quero dizer para você que hoje nós vamos estar caminhando, avançando um pouquinho mais. E como eu falei ontem, que ao decorrer de cada dia você ia entender o que é o feminino restaurado. E hoje eu trouxe algo para nós estarmos falando sobre o que é o feminino restaurado. E o que é feminino restaurado? Muitas mulheres aprenderam a cuidar de todos, a suportar tudo, a serem fortes o tempo inteiro. Mas nesse caminho, muitas das vezes, acabam se esquecendo de si mesma. Lembra? Começamos a falar sobre isso ontem. O feminino restaurado não é sobre perfeição, é sobre voltar para si, é sobre reconstruir a identidade ferida pelas dores, rejeições, pelo abandono, decepções e experiências da vida. É aprender a reconhecer suas necessidades sem culpa, desenvolver amor próprio, saudável, e deixar de viver apenas para atender às expectativas dos outros. O feminino restaurado nasce quando uma mulher entende que ela não precisa se abandonar para ser amada. E para nós, essa jornada vai além. É também um retorno à identidade que Deus nos deu. É permitir que Ele cure o que foi ferido e restaure aquilo que a vida tentou quebrar. Porque quando uma mulher descobre seu valor em Deus, ela passa a enxergar a si mesma de uma forma diferente. E essa jornada é justamente um convite para esse reencontro com você mesma e com a mulher que Deus criou para ser. Então, hoje eu falei um pouquinho mais de o que é o feminino restaurado, certo? E hoje a gente vai estar avançando um pouquinho mais. Acredito que você está aí com a sua caneta, com o seu lápis, com o seu papel, com a sua água e no seu momento. Então vamos lá. E eu quero começar fazendo uma pergunta, outra pergunta, né? Por que eu me coloco por último? Já vai pensando aí. Por que eu me coloco por último? Existe uma diferença entre amar e se abandonar, tentando ser suficiente para os outros. Existe uma diferença entre amar e se abandonar, tentando ser suficiente para os outros. E eu vou trazer alguns exemplos do dia a dia. Vamos lá. Olha só. Compram tudo para os filhos, mas não compram algo para si mesmo.
Compra tudo para os filhos, mas não compra algo para si mesmo. Escutam todos, mas engolem o que sentem. Sabe aquela situação de que vem um desabafa, vem um fala, vem outro conversa? Tudo bem. Mas e você? E quando é você? Quando é você, você engole o que sente. Você engole o que sente. Então escuta todos, mas engole o que sente. Dizem assim, ó, deixa que eu faço, mesmo cansadas. Lembra que eu falei ontem? Dizem, deixa que eu faço, mas mesmo cansadas. Passam o dia resolvendo demandas dos outros. Passa o dia inteiro resolvendo demanda dos outros. Olha como funciona. Mas escute isso. Muitas mulheres aprenderam que precisam merecer amor através do esforço. Eu vou repetir. Muitas mulheres aprenderam que precisam merecer amor através do esforço. Eu quero falar um pouquinho sobre crença. O que é crença? Crença é uma ideia que você aprendeu de si mesmo. Então, em algum momento da sua vida, você aprendeu uma ideia, de si mesmo. Então, calma aí. Então, se eu aprendi, significa que não é de mim. Então, eu aprendi, veio de fora. E eu passo a acreditar nessa ideia que eu aprendi de mim mesmo. Então, vamos lá. Eu quero falar sobre também crenças inconscientes. Crenças inconscientes, elas se revelam através das suas emoções, ou seja, das nossas emoções, escolhas e comportamento repetitivo. Crenças inconscientes, elas se revelam através das nossas emoções, escolhas e comportamentos repetitivos. Então, essa crença é inconsciente. Então, crença é algo que eu aprendo de mim mesma, é uma ideia que eu aprendo de mim mesma, e quando ela está no inconsciente, é algo que além de eu ter aprendido, eu começo ser revelado nas minhas emoções, nos meus comportamentos repetitivos. Olha só o exemplo. Olha um exemplo. Se eu parar, decepciono. Isso é uma crença. Em algum momento você aprendeu que se você parar, você decepciona. E você passa a acreditar nessa ideia. Isso é uma crença. Se eu não resolver, ninguém resolve. E a gente ouve muito isso, eu escuto muito isso nos meus atendimentos, eu escuto muito isso das minhas clientes. Só se eu não resolver, ninguém resolve. Só se eu não fizer, ninguém faz. Eu já tentei só não fazer, já tentei não resolver. Ninguém resolve. Espera para que eu resolva. Então, só se eu não resolver, ninguém resolve. Olha só. Isso é uma crença. Em algum momento você aprendeu isso. E seu emocional está trazendo isso, revelando isso, e você vai repetindo em comportamento. Olha só. Outra crença. Inconsciente. Eu preciso ser útil para ser importante. É aquele movimento de que você sente que você é importante quando você é útil. É como se o seu valor, a sua importância estivesse no serviço, no movimento de ser útil para alguém. Isso é uma crença. Se eu disser não, eu vou decepcionar alguém. Isso é muito sério, a gente escuta muito isso. Eu ouço muito isso dentro do atendimento. Ó como é que funciona. Se eu disser não, Sol, alguém vai ficar triste. Fulano vai ficar triste.
Eu não queria fazer, eu não queria, sabe? Eu queria dizer não. Mas se eu fizer isso, fulano vai ficar triste, vai ficar chateado. Olha só, olha como é que fica a situação. A gente ouve. E olha como você, inconscientemente, você acaba entrando dentro dessa emoção, desse sentimento, desse comportamento. E vai repetindo. Quando eu falo de repetir, é porque você vai sempre fazendo, se comportando da mesma maneira, sentindo da mesma forma, reagindo da mesma forma. Isso é crenças inconscientes. Só que deixa eu te falar uma coisa, nem sempre essas palavras que eu falei aqui, essas frases que eu falei aqui agora, elas aparecem dessa forma. Mas às vezes, na maioria das vezes, elas aparecem, sabe aonde? Em atitude. Quando você se coloca por último, ignora o cansaço, assume responsabilidades que não são suas. Então, percebe como isso vai acontecendo e não precisa, às vezes, nem você falar o que eu falei aqui agora, mas você vai agindo. Tá vendo que é um comportamento que você vai repetindo inconscientemente? Isso são crenças. Olha só, preste atenção nisso. Isso aqui é uma virada de chave agora para você. Limite não é rejeição. Quem falou que limite é rejeição? Limite é você estar reconhecendo os seus limites, reconhecendo você, os seus limites. Limite não é rejeição. Você colocar limite, né, dentro de você, reconhecer os seus limites, isso não é rejeitar, não é rejeição. Não. Se posicionar não é ser agressiva. Se posicionar não é ser agressiva. Não. Se posicionar não é ser agressiva. Não. Quem disse? Que para se posicionar você precisa ser agressiva. Existem posicionamentos saudáveis. Existe posicionamento saudável. Por quê? Porque os seus sentimentos são importantes. Porque o que você sente é importante. Porque os seus sentimentos são importantes. Pedir ajuda não é fraqueza. Lembra de ontem que eu falei da dinâmica ali, da rede social, da menina com um monte de caixas? Que ela não conseguia nem se mover, não conseguia nem olhar para frente? E ela não queria pedir ajuda, não queria aceitar ajuda? Porque ela pensava que ela precisava ir adiante, que ela precisava, que ela conseguia, que ela dava conta, que ela não precisava de ajuda. Sendo que pedir ajuda não é fraqueza. Só que às vezes a gente fica nesse sentimento dentro da gente, dizendo assim, mas se eu pedir ajuda, vai parecer que eu sou fraca, vai parecer que eu não consigo, que eu não dou conta. Olha só como é que funciona. Tá vendo? Então eu preciso continuar, eu preciso prosseguir, eu preciso ir adiante. E eu não posso pedir ajuda. Porque pedir ajuda é sinal de fraqueza. E não é sinal de fraqueza. Pedir ajuda não é sinal de fraqueza. E agora eu queria que você fazer uma dinâmica com você. Eu queria que você prestasse bem atenção agora no que eu vou estar te perguntando agora. E agora é o momento de você usar aí o seu lápis, a sua caneta, o seu papel. Ou apenas sentir, perceber, refletir. Escute só, eu vou te perguntar algo. Existe espaço para mim na minha vida? Essa é a pergunta. Existe espaço para você na sua vida? Pensa aí. Existe espaço para você na sua vida? Existe espaço para você
na sua vida? Reflita. Outra pergunta. O que ocupa minha energia hoje? O que está ocupando a sua energia hoje? Energia é movimento, é você. O que está ocupando a sua energia hoje? O que está ocupando a sua energia hoje? O que quase não recebo de mim mesma? O que quase você não recebe de você? O que quase você não recebe de você? E se você quiser anotar, escrever, ou olhar para você agora e refletir e começar a pensar. O que quase não recebe de mim? E eu quero deixar esse silêncio para que você reflita sobre essas perguntas. E eu vou fazer a última pergunta nessa dinâmica. O que quase... Não, essa eu já fiz. Se sua rotina, escute isso, se sua rotina mostrasse quem é prioridade, você aparecia nela? Se a sua rotina mostrasse quem é prioridade, você apareceria nela? Essa é uma pergunta para você responder para você mesmo. Responda. Se a sua rotina pudesse mostrar quem é prioridade, você aparece nessa prioridade? E agora eu quero trazer alguns posicionamentos. E esse posicionamento ele vem com uma pergunta. O que eu preciso começar a dizer? O que eu preciso começar a dizer hoje? O que eu preciso? Eu preciso começar a dizer, hoje eu preciso descansar? Eu preciso começar a dizer, eu não dou conta de tudo sozinha? Eu preciso começar a dizer, isso me machuca? Eu preciso começar a dizer, eu também preciso de ajuda. O que você precisa começar a dizer hoje? Esse movimento
Começa aos poucos. O que você precisa começar a dizer hoje? Quando você começa a dizer o que sente, limites, dizer isso me machuca. Para alguém que talvez você não falava, suportava, engolia. Você pode. Você pode colocar limite. Limite não é rejeição. Se posicionar não é ser agressiva. Pedir ajuda não é fraqueza. O que você precisa? Começar hoje. Começar a dizer hoje. Escreve aí. Pensa aí. Eu dei alguns exemplos aqui, mas de repente você sabe o que você precisa começar hoje. Eu trouxe alguns exemplos aqui, mas você sabe o que você precisa começar a falar hoje, a dizer hoje, a fazer hoje. Isso é aos poucos, mas é consciente, é entendendo. Tá vendo como é diferente do que a gente falou ali em cima? Antes? Sobre crenças? Aqui agora é uma virada de chave. Aqui agora é você parar para pensar e dizer assim, hoje eu preciso começar a dizer. E eu vou para os exemplos que estão aqui, mas vocês podem colocar o que vocês precisam começar a dizer. Eu preciso começar a descansar hoje. Eu preciso começar a dizer não. Eu não dou conta disso sozinha. Eu preciso começar a dizer hoje, isso me machuca. Eu preciso começar a dizer que eu também preciso de ajuda. Reflita. Eu quero deixar um tempo para você refletir. Escreva. Comece. Comece a olhar para você. Comece a observar os movimentos, as emoções, o que vem, o que você tem repetido ao longo da vida e que tem te cansado, te esgotado, que tem feito você se perder de você mesma. E agora eu quero trazer uma frase. E a frase é: você não precisa adoecer para se permitir descansar. E eu vou repetir. Você não precisa adoecer para se permitir descansar. Você não precisa esperar.
adoecer para você descansar. Hoje eu quero fazer algo diferente. Hoje nós estamos no segundo dia do Feminino Restaurado. E eu trouxe algo para a gente estar refletindo, olhando, observando, diferente. Hoje eu não vou fechar com um exercício, não. Hoje eu quero te conduzir a uma experiência. Eu queria que você, se você estiver sentada, deitada, não sei, eu quero que você fique de forma confortável. Seja sentada, seja deitada. Eu preciso que você esteja nesse momento com você mesma e confortável. Eu quero te pedir que nesse momento, eu vou falar, vou dar a voz de alguns comandos e eu preciso que você ouça atentamente tudo que eu vou estar falando. E conforme eu for falando, você vai fazendo, tá? Eu preciso que você nesse momento, confortável aí onde você está agora, eu preciso que você feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Não abra os seus olhos enquanto eu não disser para você abrir. Preciso que você feche os seus olhos agora. Mantenha os seus olhos fechados. Eu preciso que você respire agora, devagar, sem pressa. Mas respire uma respiração profunda. Enche o pulmão. Solta devagar. Isso, vai respirando. Respire devagar. Mantenha os seus olhos fechados. Não abra. E respire. Eu vou dar alguns comandos e você vai respirando. De olhos fechados, eu quero que você agora imagine que você está caminhando por um caminho tranquilo. Imagina um caminho tranquilo. Talvez na praia, caminhando na areia. Quero que você imagine você nesse momento. Imagine que você está caminhando por um caminho tranquilo. Enquanto você caminha, você avista uma mulher sentada mais na frente. Observe essa mulher. Olha para o rosto dela. Perceba a expressão dela. Como ela está se sentindo? Você consegue perceber? Agora eu quero que você se aproxime dela. Se aproxime-se dessa mulher. Quando você chegar mais perto, percebe algo importante. Percebe algo importante agora que você está mais perto dela. Essa mulher é você. A mulher que muitas vezes ficou por último. A mulher que tentou ser forte o tempo todo. A mulher que cuidou de todos.
mas nem sempre cuidou de si mesma. Observe-a por alguns segundos. Fique olhando para ela. Ela é você. O que ela gostaria de dizer para você hoje? Do que ela está cansada? O que ela mais precisa ouvir neste momento? Agora, imagine que você segura as mãos dela. Segure as mãos dela. Diga para ela: eu vejo você. Diga para ela: eu te vejo. Eu vejo você. Diga para ela: eu não vou mais ignorar a sua dor. Ainda segurando as mãos dela, diga para ela: você também importa. Diga para ela: você merece cuidado. Permaneça nesse momento por alguns instantes, com os olhos fechados. Respire profundamente, sem pressa. Isso. Respire profundamente, sem pressa. E quando estiver pronta, abra os olhos. Quando sentir que está pronta, abra os seus olhos. Qual foi a principal palavra, sentimento ou mensagem que surgiu para você durante essa experiência agora? De olhar para essa mulher, de observar ela. Qual foi a experiência? Qual foi a principal palavra que você disse para ela? Qual foi o sentimento, a emoção que veio? Qual foi a mensagem que surgiu para você dentro dessa experiência? Essa mulher é você. Percebe como você tem tudo o que você precisa. Deus colocou tudo dentro de você. Você tem todos os recursos que você precisa. Deus colocou tudo dentro de você. Percebe como você olhou para essa mulher agora? E você disse para ela? Você imaginou o que ela queria ouvir? O que você sentiu? Eu não quero que você fale, não para mim. Anota, escreve, sente. Talvez enquanto você fazia essa experiência agora, esse movimento agora, veio algumas emoções, veio alguns sentimentos. Eu não quero que você reprima, eu quero que você acolha. Não quero que você critique ou julgue, não. Não é sobre isso. É sobre você se acolher. É sobre você se olhar. É sobre você se observar. É sobre isso. Sentir.
Eu trouxe um fechamento hoje. Hoje a gente vai fechar de forma diferente. E o fechamento que eu trouxe é uma reflexão. Eu queria que você prestasse bem atenção nessa reflexão agora. Final. Às vezes passamos tanto tempo tentando ser tudo para todos, que nos esquecemos da mulher que Deus também nos chamou para cuidar. Restaurar-se não é egoísmo. É reconhecer que você também é alguém que precisa de amor, acolhimento e cuidado. Eu vou repetir. Às vezes passamos tanto tempo tentando ser tudo para todos, que nos esquecemos da mulher que Deus também nos chamou para cuidar. Restaurar-se não é egoísmo, é reconhecer que você também é alguém que precisa de amor, acolhimento e cuidado. Ei, mulher, você é importante. Você é importante, você é amada. Hoje é dia do abraço, tá? Hoje é dia do abraço, dia 22 de maio. É o dia do abraço, isso mesmo. E eu queria trazer algo para você e a gente vai estar encerrando já, mas eu queria trazer algo para você. Esse abraço não vai ser um abraço que você vai dar em alguém. Não. Esse abraço não é um abraço que alguém vai dar em você. Não é para alguém dar em você. Não. Esse abraço é um abraço que você vai dar em você mesma. Na terapia a gente chama de acolhimento. Você pode se acolher. Vou te explicar como é que funciona. Aí é onde você está. Se você puder, mão direita no ombro esquerdo. Mão esquerda no ombro direito. Olha só. Lembra quando a gente pegava uma criança no colo? A gente botava assim, né? Ó. E aí, bem apertadinho, bem juntinho, né? Assim. E aí a gente fazia o quê? A criança às vezes estava agitada, a criança às vezes estava chorando, né? Naquela agitação. E aí você traz ela no colo, coloca ela no colo. E no que você traz ela no colo, coloca ela no colo, você vai lá e aperta ela assim, ó, bem pertinho de você. E aí você começa a fazer assim, né? Começa a dar tapinha, né? Nas costinhas dela para ela se acalmar. Você começa a fazer assim, ó. E aí ela vai sentir no seu corpo que você tá segurando ela bem juntinho de você e você vai batendo assim nas costinhas dela ou no bumbumzinho dela, né, assim? E aquela criança, ela vai se acalmando. Ela vai ficando calma, até que ela fica calminha, né, assim? Eu queria que você fizesse isso com você. Eu queria que você fizesse esse movimento com você. Eu queria que você se abraçasse. Eu queria que você, em algum momento do seu dia, antes de dormir, não sei, eu queria que você escolhe um momento e se acolhe, se abrace. O abraço cura, o abraço liberta, o abraço transforma. E você pode fazer isso com você. E começa a liberar palavras sobre a sua vida, começa a dizer para você que você é importante, que você é amada, que você é escolhida. Começa a dizer para você mesma: eu te vejo, eu te acolho, eu te abraço. E aperta assim, ó, aquele abraço bem apertadinho. A gente chama de acolhimento e você pode se acolher. Pratique isso, faça isso. Se acolha. Se acalme.
No momento de muitas coisas emocionais acontecendo dentro de você, se acolha. Pratique esse acolhimento com você mesmo. Comece a liberar enquanto você se abraça, se acolhe. Comece a liberar palavras sobre você. E eu quero que você termine hoje, nós vamos terminar hoje com esse abraço. Sentindo esse abraço. Hoje a gente vai terminar sentindo esse abraço. Você sentindo esse abraço e liberando palavras sobre a sua vida. Amanhã estaremos novamente juntos. Amanhã estaremos novamente nesse mesmo movimento. Amanhã é o terceiro dia. Estaremos aqui amanhã novamente no mesmo horário, nesse espaço que é seu. Mas eu quero te dizer, se abrace, se acolha. E eu quero terminar hoje dessa forma, dizendo para você se acolher, porque tudo que você precisa, Deus colocou dentro de você. Beijo e até amanhã. Se assim Deus permitir, estaremos aqui